E aí, pessoas, Fábio Venturini de volta para os nossos 15 minutos semanais discutindo prescrição de exercício, né? Caiu de paraquedas, não sabe quem sou eu? Volta lá no primeiro vídeo, eu gastei esse tempo justamente explicando qual é a proposta e eu falei um pouquinho do meu currículo aqui para que eu pudesse estar nesse momento discutindo esse determinado conteúdo. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre carga, né? A carga ela é fundamental em todo o processo de prescrição e por isso a gente inicia o conteúdo específico falando exatamente dela. Já fiz essa pergunta para acadêmicos, né, para os acadêmicos que iniciam no curso de Educação Física e talvez para aquelas pessoas que têm uma vivência prática disso, se eu perguntasse agora o que é carga, em geral a maior parte das respostas tem a ver como carga sendo um sinônimo do peso levantado lá no treinamento resistido. E aí, obviamente, a língua portuguesa permite isso, a gente não pode dizer que isso está errado, apenas a gente desestimula o uso da mesma nomenclatura, né? Mas não, a gente não vai falar do peso no treinamento resistido, a gente vai falar da carga, a gente vai falar dos estímulos que você irá ofertar cotidianamente dentro do seu planejamento para que o seu aluno consiga o desenvolvimento que ele pretende, que ele colocou como objetivo para que você pudesse ajudá-lo, ok? Então pensa assim, quando a gente fala de prescrição de exercício, eu falo daquilo que eu vou escrever ou daquilo que eu vou planilhar e que eu vou solicitar que alguém faça para que tudo dê certo, né? O que a gente espera pelo menos aí. Então nesse período, né, nesse momento temporal de oferta de alguma coisa, essa alguma coisa é o que nós vamos chamar de carga, ok? E aí, quando alguém vai fazer alguma coisa na área do treinamento, a gente está pensando aqui numa perspectiva, por exemplo, de treinar uma tática para aqueles que precisam, de treinar uma técnica, de estímulos psicológicos e de estímulos físicos. Eu deixei os físicos por último, porque geralmente é o que a gente associa como sendo a única coisa que nós treinamos aqui, né? Estou falando em especial para aquelas pessoas que ainda não têm, obviamente, um conhecimento grande aí na área da prescrição de exercício. Então a gente fica pensando nos aspectos físicos assim, eu preciso melhorar minha força, minha flexibilidade, minha agilidade, minha resistência aeróbica. Então tudo isso são componentes da aptidão física que obviamente precisam e devem ser bastante aprimorados. Mas na conquista desses componentes, né, do desenvolvimento desses componentes, a gente precisa, por vezes, por exemplo, pensar numa técnica de execução do gesto motor que vai me levar à conquista disso. Eu preciso pensar naqueles estímulos psicológicos que vão dar a motivação necessária, dentre outras coisas, para que você consiga fazer e executar aquilo que está sendo proposto. Com relação à tática, a gente deixa um pouquinho aqui de lado, a gente discute tática geralmente quando tem competição envolvida, aí é papo para outro show. Agora, independente então desses componentes, né, tático, técnico, físico e psicológico, em todos eles eu preciso pensar uma carga, ok? E é essa carga que vai conduzir o meu processo inicial de treinamento. Pensando numa carga, vamos começar pelos exemplos, depois a gente pode até pensar em discutir um pouquinho mais a questão conceitual, mas o exemplo eu acho que vai ser mais esclarecedor. Então pensa assim, se eu parto hoje para uma corrida, onde a prescrição, né, determina que o sujeito corra durante esse tempo de treinamento, que a gente chama de sessão de treinamento, que tem o seu início, que tem a sua parte principal, que tem a sua parte final. Durante todo esse momento, você vai ter que pensar, por exemplo, quanto tempo ela vai correr, qual é a quilometragem que ela vai correr em relação à distância, qual é a velocidade que ela vai correr. Então, quando eu falo dessas três coisas, entendam que são os três estímulos que terão que estar na tua prescrição. Ora, eu quero que você corra por X tempo, uma determinada distância, numa determinada velocidade. Ou poderia trocar a velocidade, por exemplo, por um percentual da frequência cardíaca. Eu quero que você corra numa intensidade de 70% da frequência cardíaca. Isso que foi prescrito, dito, para que a pessoa cumpra essa determinada meta, compõe o que nós vamos chamar de carga. Simples assim. O que a gente precisa diferenciar é que essas coisas, vamos chamar de coisas aqui que você vai prescrever para esse sujeito, eles têm características diferentes. Por exemplo, quando eu falo do tempo de corrida, vamos correr 30 minutos. Eu estou tendo uma noção aqui de quantidade de tempo que esse sujeito terá que ficar em movimento. Quando eu falo em quantidade, isso me reporta ao que nós vamos chamar de volume. Então, uma carga, um estímulo, ele precisa ter um componente chamado volume.
E veja, eu não tenho só um componente. Então, quando eu digo 30 minutos, é um tempo total, é um volume de tempo que ele vai correr. Mas eu vou poder também falar para ele assim, olha, eu quero que você corra 30 minutos, uma distância de, sei lá, 3 quilômetros. Vamos pensar em 10 minutos por quilômetro. Então, esses 10 quilômetros também me levam a uma noção de quantidade. Então, a carga ela é composta por um volume, por uma quantidade de coisas que eu pedirei e vou prescrever para que esse sujeito faça. Ora, continuando no nosso exemplo da corrida, também vou dizer para ele que eu quero que ele faça isso nesse determinado tempo, nessa determinada distância, em uma determinada velocidade ou, como eu disse, um percentual da frequência cardíaca. Então eu estou dando para esse sujeito uma noção também, vamos pensar assim, e a própria palavra já explica bem isso, de intensidade. Ou ele vai fazer mais leve ou ele vai fazer mais pesado. Então a intensidade é um outro componente que está ali grudadinho na nossa carga. E é somatório, né? Então eu tenho um volume mais intensidade para compor a minha carga. Se você pegar os livros clássicos de treinamento esportivo, cada 10 livros que você pegar, você vai ter 10 componentes dessa carga. Alguns são mais gerais, então a gente fica com esses mais gerais por enquanto, que eu acho que é uma conversa legal para quem está começando ou querendo entender um pouquinho isso. Então, volta no volume, que é essa quantidade, volta na intensidade, que é essa noção leve e pesado que eu tenho aqui, ou de menos ou mais intenso, e eu poderia agregar mais uma variável nessa carga, que é a complexidade. Ora, eu tenho coisas mais simples para fazer e tenho algo mais complexo para fazer, né? Vou dar um exemplo aqui lá no treinamento resistido. Então, todos os movimentos que eu faço em máquina, eles são, vamos pensar em todos não, mas vamos pensar na maioria, né? Eles são menos complexos de serem executados, porque a guia da máquina já me dá metade do percurso ali feito, quando eu comparo isso a peso livre, aonde é muito mais complexo eu executar um determinado movimento ali pela própria situação de não ter essa guia de referência numa máquina. Eu preciso me posicionar e executar esse gesto motor a partir da capacidade que eu tenho aí de coordenação e de equilíbrio aí para poder me manter naquela postura que vai ser necessária. Então a gente poderia enumerar aí 3 componentes da carga: o volume, a intensidade e a complexidade. Portanto, quando eu penso em prescrever para alguém, eu preciso ter uma noção do volume que eu quero, da intensidade que eu quero e da complexidade que eu quero. Quem vai determinar isso é o meu know-how, né? O quanto eu tenho de capacidade de pensar essa carga a partir dos estudos que eu tenho e da experiência que eu tenho, vinculado, obviamente, ao nível de condicionamento, né? O nível de aptidão que esse sujeito me apresenta no início da prescrição. Daí a importância da avaliação física, que é um papo aí para outro vídeo também. Então, de posse desse conhecimento do sujeito, eu vou definir a carga. Essa carga, ela, vamos chamar de carga inicial, né? No começo, né? No início dos nossos trabalhos, e a partir daí ela vai tendo uma evolução. Evidentemente, essa evolução precisa ser pensada sob o ponto de vista que essa carga sempre tenderá a ser mais volumosa, mais intensa e mais complexa, considerando um sujeito que parte de um nível muito baixo de condicionamento. Na medida que esse sujeito melhora ou que você começa o treinamento de um sujeito que já está bem treinado, muitas vezes você vai fazer as alterações desse volume, mas não necessariamente pensando sempre na elevação dessa carga. Isso pode acontecer, mas na maioria das vezes a busca é sempre o aprimoramento, porque isso vai causando, obviamente, mais desenvolvimento daquilo que eu quero melhorar naquele sujeito. Basicamente é isso. Volume, intensidade, complexidade, variável da carga. Aí, pô, Fábio, mas lá atrás você falou, por exemplo, que a corrida tem 2 variáveis da carga que são relativas a volume. Por exemplo, a quilometragem na corrida, por exemplo, o tempo total da corrida. Sim. E aí é o que a gente vai chamar a atenção para o que nós chamamos de variáveis de prescrição. Então, quando eu vou prescrever, aí sim vem a especificidade daquilo que eu quero passar para o sujeito. Vamos dar um exemplo que é complexo pra caramba? Quando eu penso no treinamento resistido, especificamente lá na sala de musculação, eu preciso pensar volume, intensidade e complexidade. Automaticamente, para transformar essa variável da carga numa situação prática para o aluno, eu tenho o que a gente vai chamar de variável de prescrição. Eu tenho, no caso da musculação, número de repetições, número de séries, tempo de intervalo, o tempo de execução que esse sujeito vai fazer, a quantidade de exercícios que ele vai fazer.
Então eu tenho uma série de variáveis que eu escrevo ou que eu planilho, que eu coloco lá no aplicativo para que ele faça exatamente alguma coisa, e ao executar ele consegue preencher aquilo que na minha cabeça, nas contas que eu estou fazendo lá do meu planejamento, compõe a quantidade de volume, intensidade e complexidade que eu quero que esse sujeito faça. Tenho então uma carga que nós vamos chamar carga diária de treino. Ela preenche a sessão de treino. Lembra que a sessão também é dividida em 3 partes. Eu tenho a parte principal, a parte inicial, a parte principal e a parte final. Nessa parte inicial, onde a gente vai pensar ali a parte de aquecimento, né, de preparação para que ele de fato treine aquilo que ele vai treinar naquele dia, eu tenho uma carga de aquecimento ali para essa parte inicial. Depois a parte principal, a carga do desenvolvimento específico daquilo que eu quero, independente do componente, se é físico, se é técnico, se é tático ou se é psicológico. E a parte final, onde eu vou fazer esse sujeito voltar a uma condição de início. Então eu preciso pensar 3 cargas ali, né, que vão compor aquela carga semanal. A partir daí eu tenho uma frequência de treino. Então eu vou treinar durante alguns dias por semana. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 5, 7 vezes por semana. Então a carga vai ter que ser pensada sob o ponto de vista da sessão de treino, sob o ponto de vista do conjunto de sessões de treino, que me daria aquele nomezinho lá do microciclo, papo para outro vídeo também. Esse conjunto de micro, toda a lógica do meso, para aqueles que trabalham com a história do mesociclo, lembrando que tem autores que não usam o mesociclo, e o conjunto desses mesociclos nós teríamos aí o macro, que vai ser aquele planejamento anual, né, pensando no não atleta, ou até de 4 anos, naqueles ciclos olímpicos lá, pensando nos atletas olímpicos. Legal? Beleza com relação à carga? Então, ó, somatório de estímulos que eu preciso pensar para que esse sujeito todo dia faça durante a nossa sessão. Qual é a carga que eu tenho, então, por sessão, por semana, por mês ou meses, por ano? Tudo isso precisa ser planejado antecipadamente. Evidente que pode sofrer alguma variação, mas o que eu faço amanhã depende do que eu fiz ontem e depende do que eu vou fazer hoje. Ou seja, eu tenho aí o tempo todo uma amarração para que eu pense o estímulo que eu quero dar e o descanso que esse sujeito terá para que ele consiga gradativamente ter o resultado almejado. Legal? Isso é extremamente importante, lembrando, obviamente, que esse resultado nunca é agudo. Então, se eu faço determinado movimento e eu tenho uma elevação de frequência cardíaca, eu tenho aí uma resposta aguda. Mas a maior parte dos resultados que nós queremos são crônicos, ou seja, eu preciso sistematicamente ofertar uma quantidade de carga para o organismo do sujeito e a partir daí ele vai evoluir gradativamente. Legal? Espero ter ajudado nessa semana aí. Qualquer dúvida, coloca nos comentários que a gente pode ou responder essa dúvida num outro vídeo ou passar para frente, a gente vai tocando aí, vamos deixar esse conteúdo cada vez mais volumoso, intenso e complexo. Valeu, galera, um abraço, até a próxima semana aí com mais um videozinho sobre prescrição de exercício.